Bem, olá novamente então a todos. Mais uma vez pedimos a Jesus que nos abençoe, que nos inspire, que nós possamos sintonizar com o coração, com o pensamento, os benfeitores que se fazem presentes, para assim podermos receber com mais proveito a luz que sobre nós é projetada, para que assim possamos discernir com mais clareza o que estamos fazendo aqui, o que em verdade buscamos e aquilo que nos espera em termos de realização. E nesse segundo momento das nossas reflexões de hoje, como nós havíamos adiantado, seguindo nessa nossa jornada de aprendizado, de mergulho em vidas que se fizeram o Evangelho vivo, passamos a uma segunda personagem que o simples nome já evoca em nossos corações tantas coisas. Mas antes de adentrarmos na personagem, na sua vida em si, e no que ela proporcionou, no que ela gerou no contexto do cristianismo, recordo-me de uma mensagem de Bezerra de Menezes, logo ao capítulo 1 do livro O Espírito da Verdade, que é um conjunto, um conjunto de mensagens de vários espíritos, Bezerra, Emmanuel, Meimei, André Luiz e outros, por meio da psicografia de Chico Xavier, mensagens essas que comentam trechos de O Evangelho segundo o Espiritismo. E essa mensagem de Dr. Bezerra, ela é muito emblemática, porque, de certo modo, ela descreve o nosso mundo atual. Naquilo que falamos na primeira reflexão, o mundo em que nós vivemos hoje, o mundo moderno, em termos materiais, em termos de cenário, é muito diverso dos tempos idos, dos tempos passados. Os quadros, as possibilidades, a tecnologia, a conectividade, o fluxo de informações, enfim, é algo muito diferente, algo que traz consigo um bônus ou uma imensa potencialidade, que é a de acelerar o progresso, em favorecendo as trocas, a circulação das informações, as mensagens, as revelações, elas alcançam a muitos mais corações e o conhecimento pode cumprir o seu papel de maneira muito mais ágil. Mas, apesar disso, é ainda um mundo que se vê às voltas com profundos conflitos, com profundos anseios. Então, como dizíamos, os cenários se modificaram sensivelmente. No entanto, as questões fundamentais, os problemas-chave da humanidade, seguem sendo essencialmente os mesmos. Porque não dizem respeito à forma, não dizem respeito à matéria, dizem respeito ao espírito. Porque o que molda o mundo, em verdade, é o espírito, ou o conjunto dos espíritos que aqui estamos. O que há de levar o mundo a uma nova etapa, sobre a qual os espíritos tanto nos têm falado, não é esse conjunto de aquisições exteriores, que é simples parte do processo. Mas o que há de elevá-lo na escala dos orbes é, de fato, a maneira como aqui nos relacionarmos. E com isso, as leis que estabelecemos, enfim, os princípios que nos nortearem. Por isso, na questão 793 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta, e essa é uma das perguntas mais interessantes, a meu ver, do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta como ou o que se poderia definir como sendo uma civilização completa. E os Espíritos responderão: credes que estáis muito adiantados pelas vossas invenções, pelo progresso que tendes obtido. No entanto, até então, sois apenas povos esclarecidos, que hão percorrido a primeira fase do processo ou da jornada de progresso, mas que não terão o direito de vos dizer civilizados, enquanto não houveres banido do vosso seio tudo aquilo que atua em contrário à caridade. E aqui a caridade entendida no seu sentido mais amplo, como trabalhada por Paulo lá na sua primeira epístola aos Coríntios, a
caridade como essa síntese de todas as virtudes, qual um sol com múltiplos raios, a se traduzirem esses raios pelos nomes de indulgência, paciência, misericórdia, compreensão, fraternidade, benevolência e outros tantos que poderíamos listar. Então dizem os Espíritos de Kardec: até que não tenham banido de vosso seio o orgulho e o egoísmo e todos os seus filhos que geram tantos entraves a essa vivência fraterna, verdadeiramente pautada no amor e em todos os seus frutos ou em todas as suas consequências, não podereis vos dizer, vos denominar povos civilizados. Serão, no máximo, povos esclarecidos. E é aí que a gente vê e entende melhor ainda esses contrastes do mundo que Bezerra vai tratar nesta mensagem selecionada, chamada Problemas do Mundo, capítulo 1 do livro Espírito da Verdade, em que ele diz que o mundo está repleto de ouro. Ouro na terra, ouro no mar, ouro nos cofres. Mas o ouro não tem resolvido o problema da miséria. Em muitos rincões, em muitos locais ainda do mundo, esse é um problema extremamente complexo e doloroso. O mundo, diz ele, está repleto de espaço. Espaço nos continentes, espaço nas cidades, espaço nos campos. No entanto, o espaço não tem solvido o problema da cobiça. Porque com tamanha riqueza que temos nesse mundo, com tantas possibilidades e potencialidades para utilizarmos ele de maneira equilibrada, de maneira abundante, o temos deteriorado a tal ponto de comprometer propriamente a vida deste homem. E estamos começando a perceber que ou revemos isso ou teremos sérios problemas que já se manifestam. Mas há abundância de espaço, a questão é saber como utilizar isso, e a cobiça atuando por detrás ainda nos leva aos excessos e aos desajustes. E ele prossegue dizendo: o mundo está repleto de cultura na técnica, cultura no ensino, cultura nas opiniões, mas a cultura não tem resolvido o problema do egoísmo. Egoísmo que ainda se traduz em guerras, que ainda se traduz em corrupção, que ainda está por detrás da miséria, que ainda está por detrás do preconceito e de outras tantas expressões que nos afastam, que nos insulam no eu mesmo, no eu, meu para mim, esquecidos dos demais, esquecidos da comunhão, que é a fonte verdadeira da vida e da felicidade. Prosseguindo, o mundo está repleto de teorias nas escolas filosóficas, teorias na ciência, teorias nas religiões, mas as teorias não têm solvido o problema do desespero, porque um sem número de espíritos, um sem número de corações tem entrado nesse âmbito, nesse universo do desespero, e temos visto isso a se traduzir em números crescentes de suicídios, de transtornos os mais diversos, nesse desapreço, nesse desgosto, nessa perca de sentido, às vezes, em relação à vida. O desespero aflige muitos corações, embora a abundância de teorias, de conhecimento. E ele ainda acrescenta: o mundo está repleto de organizações administrativas, sociais, de toda sorte, mas não têm sido elas capazes de resolver integralmente o problema do crime ou dos desajustes na vivência social. Então ele apresenta algumas dessas contradições de um mundo tão impressionante do ponto de vista material, que cada vez mais nos impressiona de fato, mas que se vê ainda neste quesito, neste aspecto, a tropeçar, a vacilar. E ele continua a sua reflexão dizendo: diante desses problemas, para além do brilho das conquistas do mundo, com relação a estes em específico, que geralmente estão nos bastidores da vida, só há um meio de resolvê-los, dirá o Dr. Bezerra: o Evangelho do Cristo no coração das criaturas.
Entendamos que Bezerra aqui não quer dizer ou não fala de um rótulo, não fala de uma religião em específico, ele fala de um conjunto de princípios e valores, dos quais o Cristo se fez a maior referência. Princípios e valores que perpassam todas as experiências e tradições espirituais que o mundo já desenvolveu, já recebeu por meio do auxílio do mais alto, da espiritualidade. Sem esse conjunto de princípios que o Cristo condensa em sua vida, que é em verdade o Evangelho não é o Novo Testamento, o texto, o Evangelho é a vida de Jesus. O Novo Testamento traz o Evangelho até nós. Ele foi a maneira pela qual os seus seguidores encontraram de fazer com que a sua mensagem chegasse aos pósteros, mas o Evangelho, em essência, é a vida dele. Sem isso, sem iluminação do sentimento, poderemos ter toda essa potencialidade, esses recursos, ainda viveremos em meio a essas contradições, a essas angústias, a esse vazio que parece tomar ou envolver a tantas vidas. E ele conclui essa sua mensagem com uma paráfrase do próprio codificador, a conhecida frase de Allan Kardec: fora da caridade não há salvação. Bezerra trará uma versão similar: fora do Cristo não há solução. Mais uma vez, entendendo Cristo como uma mensagem para muito além de rótulos, para muito além de elementos exteriores, de formalismos ou convenções. O conjunto de princípios que é a alma do Evangelho, os quais aqui já traduzimos, que podem ser desdobrados em tantos nomes. Fora do Cristo não há solução. E quando a humanidade parece esquecer-se disso, mergulhando em sombras mais densas, de materialismo, de ilusão, de egoísmo, de orgulho, envia-nos periodicamente o Senhor uma lembrança mais efetiva, mais ostensiva, de que fora disso não há solução. Foi assim aos tempos de Francisco. Foi assim aos tempos do Espiritismo. Quando a humanidade mergulhou em sombras mais densas, envia o Senhor em sua misericórdia uma luz mais intensa. O que me faz recordar uma outra fala do apóstolo Paulo, e é até interessante, né? Até engraçado, porque Paulo, ele é um conjunto infindável de pérolas e de reflexões tão profundas, tão aplicáveis à nossa vida, que parece que cada circunstância a gente encontra ali uma pérola que ele deixou que se aplica exatamente a essa circunstância. E aqui não é diferente. Paulo, certa feita, disse na sua epístola aos Romanos: onde abunda o pecado, superabunda a graça de Deus. Alguém poderá pensar, mas que termos estranhos, que abunda o pecado, superabunda a graça, o que ele está falando? Vamos traduzir para algo mais ao nosso alcance. Não importa o quão fundo desçamos, quão profundo seja o buraco em que nos coloquemos, o amor de Deus é capaz de preenchê-lo e de transbordar. É mais ou menos isso. Não importa o quão rebeldes tenhamos sido até aqui, Deus nunca desiste. Deus sempre tem recursos renovados, mantendo a esperança em nós, abrindo novas portas de redenção e de recomeço, enviando-nos mensagens e mensageiros que nos lembrem da nossa destinação. Porque se há um fatalismo na criação, o único que há é o da luz. O caminho é a escolha de cada espírito, mas a chegada, ponto culminante, é a definição divina. Então, quanto mais nos aprofundemos, às vezes, no pântano de nossas ilusões, na areia movediça, envia-nos o Senhor uma corda, envia-nos o Senhor uma luz, para que possamos volver ao caminho mais reto, ao caminho mais lúcido. Foi assim
quando da vinda de Francisco. Nós, os cristãos, muitos de nós encarnados outrora, naqueles tempos, havíamos engendrado, à luz do Evangelho, as cruzadas e a Inquisição. Bem naquele momento. E neste tempo, envia o Senhor Francisco. Há um cristianismo que havia se perdido na ostentação, na grandiosidade dos templos, das construções, da forma das convenções. Ele envia aquele pequenino ser, frágil no corpo, aparentemente insignificante, mas com o qual um dia o próprio Papa à época sonhou, um sonho extremamente simbólico, em que o via sustentando todo o peso da principal igreja cristã à época sobre os seus ombros. Bem naquele espírito do que foi a orientação do Cristo a Francisco, vai e reconstrói a minha igreja. É óbvio que Jesus não falava de uma igreja material, de uma instituição humana. No princípio, Francisco até o entendeu assim, começou a fazer ali a igrejinha de São Damião, começou a reconstruí-la, sozinho, pedra a pedra. Mas, com o tempo, logo percebeu a igreja ser reconstruída, e a igreja, no sentido mais original do termo, era o modo de viver o Evangelho. Porque quando Paulo saía a fundar igrejas, ele não estava pensando em construções, em casas, em templos de pedra. O que era uma igreja para Paulo? 2 ou mais corações reunidos em torno do amor, em torno do Evangelho. Isso é uma igreja. Comunidade, assembleia, corações que se congregam em torno desses princípios. E disso, muitos de nós cristãos estávamos esquecidos, preocupados com o poder mundano, com os cargos, com os títulos, com os recursos materiais, julgando fosse razoável ou mesmo justificável perseguir em nome daquele que foi perseguido e que ainda assim respondeu com amor e com perdão. Eis aonde havíamos descido, e eis que então o Senhor nos envia uma luz, de certo modo um sol na Idade Média, a refletir a grandeza do sol, da estrela maior que Jesus. Mais tarde, o mesmo se daria aos tempos do Espiritismo, quando novamente a humanidade, num movimento natural e compreensível, um movimento pendular, caminhando-se ou dirigindo-se para um outro extremo, depois da fé muito dogmática e obscurantista que havíamos vivido ao longo de tantos séculos, encaminhávamos nós para o pleno ceticismo, para quase que absoluto materialismo. A razão havia sido entronizada como deusa e a fé era simples coisa do passado a ser esquecida, sem entender que há ali valores extremamente preciosos no campo da fé, do sentimento, desde que lúcida, desde que orientada pela razão, assim como a razão precisa ser iluminada pelo sentimento e pela fé. Então, quando a humanidade encaminhava-se para esse outro extremo, envia-nos o Mestre, o Consolador, que faz justamente esse papel de intermediador, dizendo-nos, e para os séculos posteriores, não é preciso digladiar, não é preciso separar, dividir ciência, religiosidade, ambas são alavancas que conduzem a humanidade na direção de sua evolução, desde que entendidas em suas finalidades, desde que entendidas em suas medidas, ambas se unem como 2 cios que se fundem em direção ao mesmo mar, em direção ao mesmo oceano, que é Deus. Então é isso que Paulo quer dizer: onde abunda o pecado, superabunda a misericórdia. Quando menos fazemos por merecer, ainda assim o amor de Deus nos ama e nos ampara. Se aqui estamos hoje, a imensa maioria de nós não estamos por merecimento, estamos porque a misericórdia nos tem trazido até aqui para que um dia venhamos a ter merecimento. Como o próprio Paulo, certa feita, disse a Lucas:
quando ele foi visitado por tantos que vinham agradecer pela mensagem do Evangelho que haviam recebido dele, isso quando ele estava se dirigindo para Roma, preso, aquela multidão em Cesareia para agradecê-lo. Lucas volta-se para ele e diz: eu nunca vi cena tão bela e tão comovente. Eu escreverei à posteridade, Paulo, sobre como você foi amado por aqueles que de você receberam o Evangelho. E Paulo então diz: não fale sobre virtudes que eu não tenho, Lucas. Esses que aqui vieram, não vieram me abraçar, vieram abraçar Jesus. Porque o que fiz, não fui eu que fiz, Paulo, Lucas. Foi ele que fez por mim, por meio de mim. Eu sou ou fui um simples vaso de barro, mas mesmo um vaso de barro pode ser útil para transportar a água da vida. Mensagem de profunda humildade e que nos exemplifica isso. E ele ainda acrescenta: ele nos deu a misericórdia para que a justiça se cumprisse. Não é merecimento, é pura misericórdia, para que então, pelo esforço sincero, um dia, perante a nossa consciência, possamos de fato nos sentir dignos de tanto que temos recebido. Essa é a graça que abunda, superabunda onde abunda o pecado. E Francisco, então, naquele contexto, ele representa essa mensagem viva, recordação do que é o Evangelho. Foi tão fiel, propôs-se tão sinceramente aquilo que Jesus dele esperava, que chegou diante do Papa à época, diante da autoridade da igreja, propondo a regra de sua ordem. O Evangelho simples e literal. Perguntavam qual será o conjunto das ordenações de sua regra, da regra que ele queria fundar a ordem franciscana. E ele separou trechos do Evangelho e entregou. Essa é a nossa regra. Quando receberam aquilo, os cardeais: mas isso é impossível. Como assim? Isso é uma brincadeira? Mas um deles, um cardeal bastante ilustre da época, João de São Paulo, disse: que fazemos nós aqui então, se acreditamos que o Evangelho não é possível de ser vivido? Que somos nós então cristãos, se não consideramos que o Evangelho é a mensagem a ser aplicada? Abandonemos, pois, todos a seara. E ele intercedeu, e então Francisco foi reconhecido em sua intenção. Mas eu acho que, embora tenha vindo trazer uma mensagem àquele tempo, há vidas que são de fato tão grandes que ecoam o tempo afora. Diz a tradição católica, que cada época tem o seu santo, porque cada época recebe os missionários ou os mensageiros que melhor falam as necessidades daquela época. Mas existem almas, existem espíritos que viveram de tal maneira que falam a todas as épocas. Jesus nem se fala. Francisco é dessas vidas, Paulo também. E ao nosso tempo moderno, penso, Francisco tem muito a dizer. Porque nesse mundo de contradições, de tanta riqueza, opulência, maravilha em termos de desenvolvimento, de progresso, mesmo de recursos, vemos-nos diante de tanto vazio, de tanta angústia, de tanta pobreza, um sentido espiritual. Como explicar esse contraste? É então que Francisco surge com uma resposta que aqui, quase como sempre no âmbito do Evangelho, é paradoxal. Na sua pobreza, no seu despojamento, na sua simplicidade, Francisco nos ensinou o que é a riqueza. Em outras palavras, ele meio que antecipou a resposta que os Espíritos deram a Kardec. O esclarecimento é uma etapa. Mas sem a virtude, sem a harmonia com a lei, a conduzir tudo isso, a orientar tudo isso, sem o amor que venha a conduzir e orientar a ciência, a humanidade estará ainda em tortuosos caminhos de desilusão, de amargura, de falta de esperança, de medo, de pessimismo e de tudo que daí deriva. Francisco então traz-nos a resposta dessa simplicidade que
onde habita e onde toca, preenche de riqueza espiritual. A única capaz de sublimar a vida, de transformar os corações e o mundo. Então, em um mundo de tanto acúmulo, de tanto excesso, de tanto volume, seja de informações, seja de ocupações, seja de coisas, seja de consumo, seja de exigências, seja de demandas, seja de necessidades, porque, como Kardec também dialoga com os espíritos nesse sentido, o desenvolvimento da civilização não aumenta também as fontes de aflição? Pergunta ele, e os espíritos sim. A vossa aflição, os vossos males estão na razão direta das necessidades fictícias que criais, respondem eles. Então a gente vive num mundo que é tanta coisa a fazer, tanta distração a atender, tanto chamado, tanta informação a receber, que a gente parece que está saturado, mas ao mesmo tempo vazios. Porque ainda não nos conectamos com algo que nos propicie razão, alegria, sentido de viver, de fazer, que é o que nos mantém diante da luta, que é o que nos mantém quando a prova é mais áspera. Um dos livros mais marcantes que já li, Em Busca de Sentido, de Viktor Frankl, ele trata exatamente dessa questão. O porquê, ou os porquês, que conferem razão, que conferem sentido e força para viver as experiências mais difíceis. E ao que nos parece, o mundo tem estado repleto de coisas, afazeres, informações, demandas, mas ainda tão vazio de porquês em muitos corações. E a simplicidade, ela chega justamente com essas respostas. Porque a simplicidade nos ajuda a ver a vida em sua essência. Ela nos despoja daquela visão turvada pelas paixões, por essas necessidades fictícias que vamos criando, e nos ajuda a ver a vida em essência, o que realmente vale ou tem valor. O que é riqueza, o que é pobreza. O que é virtude, o que é aparência. Então Francisco, ele é uma carta viva ao mundo moderno, como a apresentar um antídoto, o contraponto ao que a imensa maioria de nós tem vivido. Tão ocupados, tão envolvidos em tantas coisas, tão informados, mas ao mesmo tempo parece tão desnorteados, tão fragilizados. E os sintomas aí se mostram nos números, nos diagnósticos, nos noticiários. Sintomas que nos mostram não estar saudável a sociedade humana, a humanidade. Claro, com as louváveis exceções, mas que ainda são exceções, não o geral. Caminhamos para um tempo em que o geral seja de espíritos mais lúcidos e conscientes, mais sãos e equilibrados, não somente em termos do corpo, mas pensando e entendendo já uma saúde do espírito. E Francisco, nesse sentido, tem tanto a nos falar. Por isso, para nutrirmos aqui a nossa reflexão, no primeiro momento, eu me recordei de um trecho de uma das biografias de Francisco de Assis que mais gosto. É uma biografia editada aqui no Brasil pelas editoras paulinas. Ela é de autoria de Inácio Larrañaga, que é um frei, e se chama aqui no Brasil O Irmão de Assis. É uma biografia muito bela sobre Francisco de Assis e sua vida. E num determinado trecho, ela é dividida em alguns capítulos que vão retratando as fases da vida de Francisco, antes do despertar, no momento do despertar, depois da formação da ordem, depois os conflitos que surgiram dentro da ordem e depois o período final da sua encarnação. Mas ainda ali no início, quando Francisco tem esse despertar, ele começa a conceber o que era aquela, entre aspas, pobreza, né, com a qual ele se casou, ele a chamava de a noiva pobreza, que está para muito além de uma simples pobreza material, é na verdade
esse despojamento de quem entende, sente e vive a vida simples. E não nos enganemos, a vida simples não é uma vida simplória, não é uma vida aquém, não é uma vida apequenada. A vida simples é abundante. Porque a simplicidade é o último grau de sofisticação, já disse um sábio. Então, paradoxalmente, na simplicidade, ele nos revelou a abundância. Enquanto nas abundâncias modernas, nós não temos encontrado felicidade. Ou mesmo preenchimento. E há um trecho, um subcapítulo, chamado Nudez, Liberdade e Alegria, desta obra, na edição que tem na página 93, em que ele vem falando, então, do que é esse espírito da mensagem de Francisco. Como ele se via, como ele entendia a proposta que Jesus convidou a desenvolver. E em determinado momento ele vem falando dessa postura de Francisco de não ter a pretensão de se sobrepor a Deus. De dizer a Deus o que ele tem que fazer, quais os seus planos para nós. Senhor, próximo mês assim, próximo ano assim assado, daqui 10 anos eu estou esperando aquilo ali. A gente vai dizendo para Deus onde a gente quer estar, onde a gente... Francisco ele não guardava essa pretensão. Por isso diz aqui o texto, né? Por não saber nada, não é no sentido de ignorância, é no sentido de deixar-se conduzir, fazendo a parte que lhe cabe, mas sem ter a pretensão de se antepor a Deus. Porque muitas vezes, grande maioria das nossas aflições tem sua raiz nessa síndrome de Deus. Quando queremos governar a nossa vida ou a vida dos outros, conforme somente o que julgamos ser melhor. E aí vem a vida e segue-nos, ou leva-nos a caminhos completamente diversos. E aí, refratários, rebeldes, revoltados, nos voltamos contra a vida, lamentamos, imprecamos contra Deus, contra os espíritos, sem perceber que aquele caminho é um caminho muito propício, é muito rico. Se estivéssemos a ele abertos, se quiséssemos de fato seguir após Jesus e não à frente dele. Porque nos esquecemos que o chamado do Mestre é: quem quiser vir após mim e não diante de mim. Porque ele é o Mestre. Nós vamos operando, vamos propondo anseios, nada mais natural. Claro que podemos ansiar, projetar, sonhar com alguma coisa, mas daí a fazer aquilo um objeto de capricho, se não atendido, se a vida segue rumos diferentes, nos revoltarmos e rebelarmos, aí já é querer nos sobrepormos a Deus. Propomos, mas Deus dispõe. O homem propõe, Deus dispõe. Às vezes, o querer dele, de certo modo, se encaixa com o nosso. Mas muitas vezes, o querer dele é bem distinto do nosso. E aí, a simplicidade da alma, que se deixa conduzir, como um rio a fluir. Ao passo que o orgulhoso, o revoltado, amarra-se, prende-se, estaciona. Complexidade torna a vida mais pesada do que precisa ser. Torna a vida mais entravada do que poderia ser. Porque a simplicidade é um fluir da vida. É resignação, é obediência, como diz o Espírito Lázaro, no Evangelho segundo o Espiritismo. Consentimento do coração, consentimento da razão, estudo para saber discernir, trabalho no bem para saber sentir, mas tudo isso sob a orientação de uma força maior. Isso é a vida simples, que, como a gente já está percebendo, não diz respeito à posse somente. A vida simples é aquela que vive no caminho da lei divina, porque essa é a vida mais fluida. Essa é a vida que progride mais rapidamente. Então, para a gente entender esse espírito da vivência de Francisco, o trecho diz, por não saber nada, também não sabe como vai ser fiel a Deus no dia seguinte. Nós não sabemos como Deus vai nos pedir o exercício da fidelidade amanhã. Pode ser a perda ou afastamento temporário de um ente querido.
pode ser um revés financeiro, pode ser uma calúnia que surge e a gente tenha que lidar com ela de maneira cristã. Pode ser uma enfermidade. Então ele abria mão de querer prever tudo e controlar tudo, para simplesmente se propor a ser fiel. Como Ananias: Senhor, seja o que for o chamado amanhã, eis-me aqui. Esse é um atributo de simplicidade, de vida simples. E aí continua o texto. Basta ser fiel a cada minuto. Abrir um caminho passo a passo, golpe a golpe, sem saber qual será, o que virá a seguir. Dormir hoje à luz das estrelas, com a papoula da fidelidade na mão, sem saber que papoula vai colher amanhã. Ou seja, eu colho a flor da fidelidade hoje. Ao final do dia, analiso e vejo se de fato essa flor eu colhi. Isto é, naquela ideia do carpe diem, do colher o dia, eu colhi de fato esse dia em todo o perfume e beleza que ele me ofertou. Eu aproveitei de fato as circunstâncias. Francisco com isso se contentava, em à noite, em passando em revista o seu dia, ter aquela flor, mais uma a compor o buquê que um dia entregaremos ao Senhor. E no outro dia, ele estaria disposto a colher a papoula da fidelidade, como diz aqui o Inácio Larrañaga, de maneira muito poética, como fosse, entregando a Deus o dispor e a Ele o servir. Prossegue ele: abrir os olhos cada manhã e pôr-se a caminho solitariamente para continuar a abrir a rota desconhecida. Solitariamente, não no sentido de que buscamos o isolamento, de que nos julguemos autossuficientes, mas entendendo que esse é um caminho, sobretudo, de nós com nós mesmos. Muitos dos corações mais diletos e queridos não nos saberão acompanhar por hora, mas é preciso seguir. Estaremos junto deles para ampará-los, para servi-los, mas espiritualmente não poderemos estacionar porque outros corações ainda não souberam alcançar o que já nos chama, o que a consciência já nos aponta como dever. Citamos mais cedo o caso de Lívia. Imagina se ela tivesse desistido porque Publio Lentulus não sabia caminhar com ela naquele momento. Ela avançou ao lado dele, com o silêncio da renúncia, semeando e semeando para o porvir, mas avançou. E até hoje segue ele atrás dela, buscando alcançar os seus passos. Porque é avançando que teremos melhores recursos para ajudar aos amados que escolhem por hora ficar na retaguarda. Então, fidelidade, seguir. Essa é a vida simples, a vida fluida. Diante de cada ocorrência, diante de cada circunstância, buscar no Evangelho o roteiro da simplicidade, que é o roteiro da vida mais leve, menos pesada, menos fárrago. Porque o que nos pesa na caminhada não são propriamente as dores e as lutas, mas sim a nossa revolta diante delas, mas sim o orgulho ferido, mas sim ainda o egoísmo que é, digamos assim, anteposto, que é enfrentado. É isso que nos dói, o peso de nossos vícios e de nossas paixões, não tanto as provas, porque com Jesus, seguindo o manual da simplicidade, o fardo, ele mesmo disse, é leve, torna-se leve. E aí, continuando, ele diz, o Inácio: quando todas as seguranças falham, quando todos os apoios humanos estão por terra, e voarem enfeites e roupas, a pessoa encontra-se quase sem querer nas mãos de Deus. Ou seja, às vezes a vida vai nos dando a experiência da perda, da decepção, da desilusão, em que vamos quase que forçosamente sendo convidados a nos desapegar disso, daquilo outro, para que a gente de repente se veja então nas mãos de Deus. Perdemos para ganhar.
Julgamos perder quando na verdade estamos a ganhar. Um homem despojado é um homem entregue, como essas aves em plumes que estão felizes nas mãos cálidas do Pai. Quando não se tem nada, Deus transforma-se em tudo. E essa é uma consciência que o Espírito precisa desenvolver, que daqui nós não temos nada. Quando a gente entende e sente isso, percebemos que temos tudo. Só conquista, só usufrui de fato dos maiores valores e dádivas e recursos da vida aquele que tem essa correta relação de posse, digamos assim. Percebe que não é dono, mas por isso mesmo é mais livre para bem utilizar aquele recurso. Agora, quantas vezes não fazemos de um objeto ou de uma pessoa uma algema ao invés de uma alavanca de ascensão? Por causa de uma pessoa, ciúme, apego ou posse, prendemos-nos, equivocamos-nos, criamos uma série de resgates dolorosos por conta de atitudes equivocadas no relacionar-se com alguma pessoa, ou na relação com algum título, alguma posse, algo que nos escravize, nos leve a atitudes impensadas que mais tarde muito nos custarão. Percebe? É uma vida mais complicada. É uma vida que nós mesmos complicamos por não saber cultivar a simplicidade. Que para além da relação com objetos, pessoas e coisas, diz respeito também à relação com sentimentos, com emoções. Aquele que não se esforça por vencer a inveja, cria para si uma vida mais complicada. Foge à simplicidade daquele que não inveja. Aquele que mantém e alimenta o ciúme, cria para si amarras, pesos extras para a jornada. Que aquele que não tem essa pretensão de possuir, não tem, não carrega. Aquele que consigo guarda e se prende a mágoas e ressentimentos, complica a sua vida, os seus caminhos. Ao passo que o que perdoa, liberta-se e avança mais livre, mais leve para a dianteira. Olha quanta simplicidade é algo mais sutil do que possamos perceber. É como se diante de cada circunstância da vida, uma série de portas nos fossem ofertadas. Mas só há uma, com o máximo aproveitamento da circunstância e com a máxima liberdade. E essa uma tem por cima ou nela própria inscrito o nome Evangelho, ou Jesus. Um exemplo para ilustrar. Alguém nos ofende, ou alguém nos prejudica de alguma maneira, surge então diante de nós, no caminho do destino, várias portas pelas quais adentrar. Uma delas seria o revide imediato. Outra delas seria guardar a mágoa, sem revidar, mas adoecendo mais adiante. Outra delas seria não revidar agora, mas projetar depois uma vingança. São portas, possibilidades de ação diante de um acontecimento. Mas chegamos a uma das portas em que está inscrito Jesus, que nos diz perdoar. Emmanuel, ao comentar uma fala de Jesus, quando ele mesmo assim se refere como sendo a porta, Emmanuel dirá: diante de cada circunstância temos várias portas, mas só uma delas nos dará a plena liberdade com o máximo crescimento. Todas as outras nos oferecem fácil entrada, mas difícil saída. Com Jesus, a entrada pode ser mais difícil, mas a saída é muito mais bela, rápida. As outras são mais largas, a de Jesus é mais estreita. Mas se as outras são mais largas na entrada, são tão apertadas na saída. E se a de Jesus é tão apertada na entrada, tão mais larga na saída. É isso que é a simplicidade, é escolher a porta estreita agora, para encontrar a largueza, a abundância de vida depois. É o disciplinar-se agora, para ver-se livre depois. É o desapegar-se agora, para ver-se rico de possibilidades depois.
sem amarras, sem prisões. Por isso que ele diz que um homem despojado é um homem entregue e ao mesmo tempo livre. E conclui nesse trecho, né? Deus está sempre no centro. Quando todos os revestimentos caem, aparece Deus. Quando os amigos desaparecem, os confidentes atraiçoam, o prestígio social é ferido, a saúde vai embora, então aparece Deus. Quando todas as esperanças sucumbem, Deus levanta o braço da esperança. Quando os andaimes arriam, Deus transforma em apoio e segurança. Só estes, com essa simplicidade, possuirão propriamente a Deus. Comungarão com Deus. E essa é, em essência, a mensagem de Francisco para nós e para o nosso tempo. Como está a nossa relação com o que nos cerca? Com as possibilidades que nos foram ofertadas, com as pessoas que estão ao nosso redor. Prendemos-nos, escravizamos-nos por meio disso? Ou disso, pela simplicidade, fazemos portas de libertação e de ascensão? Por isso, o Emmanuel tem uma mensagem muito bonita no livro Nós, capítulo 2, em que ele fala da simplicidade. O título no livro Perante Jesus, capítulo 2, o título é Simplifiquemos. E ele fala um pouco dessa realidade do nosso tempo moderno, dessas dificuldades que vivemos, e em determinado momento ele diz: por toda parte, vemos o excesso de particularidades e bagatelas, de caprichos e ilusões que absorvem o tempo e desfiguram a vida. Às vezes, até no serviço espírita. Por causa de uma bagatela. Tem que fazer assim ou assado. Tem que ler isso ou aquilo outro. Tem que começar esse ou aquilo outro. Uma coisa singela. Nós criamos toda uma celeuma que às vezes desequilibra todo um grupo, toda uma casa, toda uma tarefa. Às vezes, por pequenas coisinhas que vamos acolhendo e vamos guardando no coração, um pouco de fermento leveda toda a massa, põe-se a perder um trabalhador porque não soube lidar com esse despojamento, porque não quis deixar passar o que era incenso para acolher somente o estímulo à tarefa. Vai aguardando ele e isso vai se apegando, não vai se fazendo simples e daqui a pouco vê-se envolto em névoas densas que o impedem de ver com clareza a tarefa e a sua real condição. Quantos tarefeiros não se perderam por isso? Pela ausência de simplicidade. Então, às vezes, por caprichos ou bagatelas, pequenas coisas que absorvem o tempo, que é o patrimônio mais rico que aqui temos, e que às vezes desperdiçamos indevidamente, e desfiguram a vida. Ou seja, não nos permitem ver a vida no que ela é. Cultivamos um castelo de ilusões para, no mundo espiritual, termos um choque de realidade, como tantas vezes tem sido conosco. E ele segue citando uma série de exemplos dessa ausência de simplicidade e, ao final, assim conclui como reflexão preciosa para todos nós. Empobreçamos-nos de aflição inútil. Olha essa orientação. A pobreza de Francisco. Empobrecermos de aflição inútil. Quantas aflições não são voluntárias? Não são por nós acalentadas. Como está no Evangelho segundo o Espiritismo, os tormentos voluntários. Quantos? Kardec chega a dizer, se medíssemos ali, quanto das aflições de hoje está em nosso alcance solver, ficaríamos impressionados. Porque não temos sabido analisar as nossas aflições para vermos se têm sido as aflições inúteis ou se de fato são as úteis. Quais que são as úteis? Aquelas em que as vivemos num clima de esperança, de fé, fazendo a parte que nos cabe e ainda assim elas perduram. Então essa é a aflição que por hora é útil, é necessária. Se estamos fazendo a parte que nos cabe, o que estava ao nosso alcance e ela assim permanece, é aflição útil.
Dela poderemos tirar bem-aventurança. Bem-aventurados esses aflitos, não os outros que se revoltam, que teimam, que sequer olham para si mesmos. Esses permanecem na vida complexa, na vida entroncada. Os outros despertaram para a simplicidade. Por isso, até antes da resignação, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, na ordem das bem-aventuranças vem a pobreza em espírito, a simplicidade, sem a qual não há resignação, nem, portanto, crescimento com a aflição. Então, empobreçamos de aflição inútil, ouvidemos o luxo dos detalhes vazios. Dar-se ao luxo de prender-se a pequenas coisas que nos impedem de grandes e importantes realizações, isso é luxo. Porque desperdiçar o tempo de uma encarnação, gente, é luxo. Porque talvez aqui não nos recordemos, mas o quanto pedimos, o quanto planejamos, o quanto projetamos e o quanto é difícil voltar. E aqui estamos, informados, conscientes do Espiritismo e às vezes apegados ao luxo de detalhes vazios, quando a seara espera os ceifeiros de boa vontade. E, conclui ele, abraçando a simplicidade onde estivermos, valorizemos as riquezas de Deus que nos repousam ou que repousam em nossas mãos. Porque, como ele mesmo dirá em outro capítulo, no livro Nós, capítulo 1, sobre a simplicidade, todos nós somos ricos de alguma coisa que precisamos engrandecer e movimentar a serviço de Deus. Posso não ter posse nenhuma, sou rico de oportunidades de testemunhar a paciência, a resignação. Enfim, em qualquer circunstância, cabe-nos ver e enxergar a riqueza que está em nossas mãos, para que dela saibamos gerar crescimento e iluminação. Então, que cada um de nós possa meditar na resposta e na mensagem que Francisco é. Há um mundo, ou diante de corações que se veem tão amarrados a tantas coisas, às vezes aparentemente até nobres, mas que se encontram em verdade por dentro perdidos, sem paz, exauridos. Lembremos-nos da simplicidade de Francisco, de nos entregar em serviço, na parte que nos cabe, e ao mais, a Deus entregar. A Deus entregar, porque a sua vida, ou a nossa vida, melhor dizendo, está em suas mãos. E quem ama e serve com Cristo, diz Emmanuel, encontra alegria na renúncia, força no bem que por si mesmo expressa e se mantém nessa fluidez da vida, como que em harmonia com a corrente da vida, integrado ao amor de Jesus. Que Ele nos abençoe a todos e que a simplicidade, nesse nível mais essencial, mais profundo, possa nos preencher de abundância e de riqueza, para que falemos à humanidade da beleza da vida que nos cerca em toda parte, como Francisco mesmo pôde expressar de maneira tão bela através do seu cântico das criaturas. Por isso, para encerrar, em homenagem a ele, quase como que uma prece, lembramos de um trechinho de uma mensagem de Joana a respeito dele, dentre as tantas que ela escreveu sobre ele, uma profunda conhecida de outras eras dele, irmão de Jesus. Ela diz: ele se fez o irmão da pobreza, a fim de que ela ficasse digna e enriquecedora. Ele se tornou o irmão da natureza, de forma que todos vissem o Pai Criador nela refletido. Ele se transformou no irmão das aves, elevando-as a condições superiores. Ele se condicionou como irmão dos animais, descendo à mais bela comunhão de solidariedade que se conhece. Ele se consagrou como irmão dos astros, revelando sua realidade estelar. Ele dialogou com todos, os ricos e os pobres, as águas e os servos da vida, saudáveis e enfermos, abençoando-os e atraindo-os a si com a força irresistível do amor. Rico
tornou-se tão pobre que a sua fortuna era nada a possuir. Cantor, dirigiu a música da sua voz para falar em nome de todas as vozes, principalmente daqueles que, miseráveis no mundo, haviam perdido o direito de ter voz. Numa época na qual os homens se isolavam nos castelos e palácios ou se escondiam em choças misérrimas, ele se ergueu como ponte, unindo as criaturas. Todos levantavam paredes e Francisco derrubava-as. Enquanto se apresentavam e se mantinham distâncias, ele surgiu como aproximação. Ninguém que amasse tanto quanto ele amava. Depois do amigo, com a maiúscula, Jesus, jamais alguém que houvesse sido tão fiel, tão irmão de todos. Eis o convite. Nesses tempos em que as distâncias materiais se diminuíram, mas as espirituais ainda permanecem, que sejamos nós as pontes, irmãos de todos. Muita paz a todos, que Jesus nos inspire sempre.